Graça e paz. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos, falando um pouquinho sobre vida emocional. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre definhamento, que é um desânimo. O que é definhamento? É um desânimo, é uma falta de perspectiva, é uma falta de esperança, é aquela pessoa que para de sonhar, de planejar, é uma tristeza, né? Que chega a ser uma tristeza, uma apatia. Não chega a ser uma depressão, mas é um caminho para a depressão. E o texto que eu quero ler está aqui em João 16, versículo 33. Em João 16, Jesus ele estava preparando os discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar quando ele já não estivesse. Nós sabemos que aqui, né, já está nos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Jesus já havia preparado eles 3 anos. Espiritualmente eles estavam fortes, mas emocionalmente eles ainda tinham muitas fragilidades e eles precisavam estar fortes também emocionalmente para tudo aquilo que eles iam enfrentar. E Jesus ele fala em João 16, 33. Ele diz assim, olha, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus estava dizendo para eles assim, olha, tem uma chave para vocês vencerem. Eu venci. E diz o que Jesus venceu? O que ele estava dizendo? Olha, Jesus venceu a solidão, ele venceu o abandono, ele venceu a traição, ele venceu a humilhação, ele venceu a violência. Então Jesus venceu tudo isso. Então quando ele fala assim, no mundo tereis aflições, o que é aflições? Eu li no dicionário a palavra aflições significa angústia, agonia, sentimento persistente de dor física ou emocional, sofrimento causado pelo desgosto, ou seja, é uma angústia. É quando a gente fala fulano está aflito, ele está com uma angústia, ele está com uma dor, ele está sentindo algo que está afligindo a alma dele. Então o Senhor falou assim, no mundo vocês vão ter tudo isso. No mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão passar por situações difíceis. Então vocês vão ter violências. Vocês vão passar por violência, mas vocês vão passar também por muita agonia, por muito sentimento de angústia, de dor emocional, de serem abandonados, de críticas e de tantas outras coisas. Mas aí ele diz assim, olhe para mim, eu venci. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. O que é? Ele fala, tem de bom ânimo. Então o ânimo, ele é o antônimo, né, do desânimo. Desânimo, o que é desânimo? Desânimo é falta de ânimo, é apatia, é desconforto, é desesperança, é desinteresse, é desmotivação, indiferença, prostração e tristeza. Tudo isso aí é desânimo. Então o Senhor Jesus está falando, olha, não pode ter desânimo. Se você quer vencer, você tem que ter bom ânimo. Tem que ter ânimo e o Senhor ainda colocou a palavra bom ânimo. Ou seja, precisa de bastante ânimo, né? Então nós precisamos jogar fora o desânimo. Então o que Jesus quis dizer para eles assim, olha, vocês vão precisar de muita força emocional. Porque no mundo vocês vão passar por situações em que vocês serão testados, tanto fisicamente como emocionalmente. Você pode ver que quando uma pessoa, às vezes a gente vê nos filmes, né? Nos filmes, tem uma tortura física e tem uma tortura psicológica. Às vezes eles não deixam a pessoa dormir, às vezes eles vão fazendo pergunta dia e noite sem parar, para a pessoa ficar desorientada mentalmente. Então tudo isso, certamente eles passaram, não só por tortura física, mas também por torturas emocionais. E eles precisavam estar pronto, preparado para isso. Assim como nós também temos que estar preparado para todo tipo de situação. Porque quando Jesus estava falando com os discípulos, ele estava falando com a sua igreja. Quando Jesus estava falando com a multidão, no geral, ele estava falando para o mundo todo. Mas quando ele estava falando diretamente com os 12, ele estava falando para a igreja, ele estava falando para nós.
ele estava nos mandando o quê? Um recado. Olha, você vai passar por aflição, vai ter momento ruim na sua vida, mas eu vou te falar uma coisa, não entregue o teu ânimo, não desanime, não desanime. E com a pandemia, o que aconteceu? Houve uma explosão de casos, né, de doenças mentais, de doenças, não mental da pessoa de loucura, mas quando a gente fala mental, é coisas da mente. Cárceres, né, como a ansiedade, como a depressão, como estresse, todas essas situações. Por quê? Porque a pandemia todo mundo ficou muito fechado, então a pessoa ficou desencorajada, por exemplo, aquele que perdeu sua firma, que perdeu o emprego, aquele que não sabia, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Quanto tempo as coisas ficariam fechadas ou não. Então, quem trabalha por conta própria via ali que não ia ter o seu ganho no mês. Então, tudo isso trouxe os médicos chamam de definhamento, um definhamento, que é esse desencorajamento, que é esse desânimo, que é essa falta de perspectiva no futuro. Porque durante a pandemia a pessoa pensava assim, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. O que eu posso planejar? O que eu vou fazer? Muitos, né, reagiram, mudaram de ramo, mas muitos também adoeceram. Muitos adoeceram. E isso, o Senhor Jesus já vem nos avisando desde sempre, que o nosso emocional, ele tem que ser fortalecido. Por quê? Por causa de tudo que nós já estamos vivendo hoje e sabendo que o desenrolar da história não prevê coisas boas, né? A ciência vem avisando aí de catástrofe, de tantas coisas que vão acontecer. E nós sabemos perfeitamente, como igreja, que nós estamos vivendo o princípio de dores e que essas dores, né, elas estão apertando cada vez mais está próximo, né, o retorno do Senhor Jesus. E ele falou que seriam dias difíceis, que nos últimos dias os homens seriam maus, os homens seriam amantes de si mesmos, os homens seriam blasfemadores, obstinados, soberbos. Então a gente está vivendo tudo isso. Então nós estamos vivendo dias maus, né? Os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Então a nossa mente ela tem que estar preparada para todas essas coisas que podem, que já vem acontecendo no mundo, mas que pode acontecer conosco a qualquer momento, mas nós não podemos entregar o nosso ânimo na mão do inimigo. Porque se nós entregamos o nosso ânimo na mão do inimigo, nós nos tornamos uma presa fácil de ser destruída. E aí, dentro de tudo isso, lá em Hebreus 11:34, fala assim dos heróis da fé, né? Fala assim, da fraqueza, no verso 11, Hebreus 11:34, fala assim, da fraqueza tiraram força. Ou seja, eles reagiram, mesmo no momento de fraqueza, eles não se deixaram abater. Eles foram tendo uma reação. Eles não se auto-abandonaram, eles tiveram resiliência e superação. Então é tudo isso que nós precisamos, ter resiliência e superação. Então o desânimo é também um desalento, um esmorecimento. Mas nós não podemos deixar isso ultrapassar um limite, isso tem que ter um limite. Eu posso ficar desanimada hoje, nossa, hoje eu estou desanimada, mas amanhã eu já estou bem. Mas se você fica desanimado todo dia, se você fica desmotivado todo momento, isso é um caminho para a depressão. Você já está no caminho da depressão. Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para não chegar nesse ponto, né? Então, tudo isso, falta de desistência, desistência, falta de disposição, inércia, letargia. E o que nos desanima, né? O que me desanima? Irmãos, más notícias, é o que nós estamos tendo direto, más notícias. Crises, sempre vai existir crise. Uma hora é uma crise familiar, uma hora é uma crise conjugal, uma hora é uma crise financeira, uma hora é uma crise, né, com os filhos. Então, assim, crise vai existir na nossa vida. Nós temos que saber que problema vai existir. Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Eu já disse, né,
que aflição é angústia, agonia, sentimento de dor física e emocional. Então, tudo isso, né, causadas pelo desgosto. Então, tudo isso aí é a, a aflição, desculpa, né, a aflição. Então, às vezes as pessoas dizem assim, no mundo tereis aflições. Aí as pessoas não param para pensar, aflição, o que é aflição? O que é estar aflito? Aí muitas vezes a gente pensa que é esse probleminha do dia a dia, né? Mas é tudo isso. Tudo isso é realmente problema do dia a dia. Mas não é aquele a nível, muitas vezes a gente não leva para o nível emocional. Mas a aflição está dentro do nível emocional. Porque é angústia, é dor emocional, é aflição. Então é emocional. O Senhor Jesus estava dizendo, vocês estão preparados espiritualmente, mas vocês também precisam estar preparados emocionalmente, porque no mundo vocês vão passar por essas situações. Vocês vão passar por crises. Vocês vão ter más notícias. Outra coisa, medo do fracasso. Isso, né, no Japão isso é muito comum, porque lá as crianças são cobradas demais. Então as pessoas muitas vezes ela entra, né, nesse quadro de desânimo, porque às vezes não está vendo resultado. E as crianças lá chegam a suicídio por causa dessa questão de não ver o resultado. Dessa letargia, assim, não ver resultado, aí desanima e o desânimo vai para uma tristeza, vai para uma depressão e muitas vezes acaba num suicídio. Baixa autoestima, estresse, falência, tudo isso pode levar para esse desânimo, né? Para você parar de ficar, de querer reagir, de lutar. Então, essa falta de esperança no futuro. Isso é um definhamento, que também é o desânimo, que é uma falta de esperança no futuro. A ausência de bem-estar é aquela coisa que quando você não sente alegria para fazer nada. É uma ausência de bem-estar. Né? Eu gostava muito de fazer caminhada. Mas, nossa, cansei, não quero mais fazer caminhada. Aí, naquele momento de fazer caminhada, enquanto você fazia caminhada, você conversava com outras pessoas, você via outras coisas, sua mente se desligava um pouco dos problemas. Então, aquilo trazia um bem-estar na sua vida. Mas aí, a partir do momento que você perde aquela alegria que eu estou falando aqui, né? Eu estou citando uma caminhada, mas pode ser de qualquer outra coisa que você já não quer mais fazer. E você vai parando e você não vai percebendo. E quando você vê, você não quer nem sair de casa mais. Aí pode entrar também a síndrome do pânico, porque você perdeu o prazer. E nós não podemos perder o prazer. Ter prazer nas pequenas coisas, né? O Augusto Cury, ele fala, né? Termos um caso de amor com nós mesmos. Nos amarmos a nós mesmos e dizer, olha, eu gosto de caminhar, então eu vou caminhar. Eu não estou com vontade. Mas aí eu tenho que vencer isso. Porque isso é a letargia querendo entrar. É o desânimo querendo entrar. Aí eu tenho que falar, não, eu vou fazer. Muitas pessoas, sabe, a maioria dos cristãos está precisando fazer, assim, não gosta de ler a Bíblia. Não, mas eu vou ler a Bíblia. Mas eu vou ler, eu vou aprender. Porque é tão bom aprender a palavra. Nossa, é maravilhoso. Mas as pessoas estão perdendo esse prazer. Esse prazer de orar, de ter comunhão com Deus. Aí não faz aquela oração mecânica. De manhã quando levanta, à noite. É uma oração que é um monólogo. Você fala, pede, pronto. Não ouve Deus falar nada, porque você não espera Deus falar. Né? Só você fala. Você não espera a resposta de Deus. Você não tem aquela comunhão com o Pai. Então, isso é tão importante. Eu falei isso no outro vídeo. Isso é tão importante, que Jesus ele tirava tempo para esse momento dele com o Pai. E esse momento nos fortalece muito, muito. Nós não podemos perder esse momento. Então, nós não podemos perder o prazer de ler a palavra, nós não podemos perder o prazer de ir à igreja, de ter comunhão com os irmãos. O que aconteceu?
com a pandemia, muitas pessoas não voltaram para as igrejas mais. Elas se acostumaram com uma vida virtual, têm amigos virtuais, né? Passa o dia inteiro, muitas vezes, em games, ou mesmo aqueles que trabalham voltam e vai mexer com qualquer coisa, mas perdeu sua vida social. Não tem mais vida social, e vida social é importantíssimo na nossa vida. O Senhor fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus tem prazer de nos ver unidos para adorar o nome dele e também para termos comunhão uns com os outros. Porque somos o que? Uma família. E o Pai se alegra quando vê essa família unida e alegre. Então, com a pandemia, muitos perderam a vida social. E aí é onde entra esse definhamento. Os médicos chamam de definhamento, né? Eu estou dando o nome de desânimo, né? De acordo com a palavra. E aí, como que eu vou reagir? O que eu tenho que fazer? Faça metas. Meta. A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Faça metas. Se obrigue a fazer esses planejamentos. Se obrigue. Não, vou fazer uma meta aqui hoje. Amanhã, né? Se possível, hoje mesmo. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou plantar alguma coisa, eu vou ligar para um amigo que há muito tempo eu não ligo, eu vou mandar uma mensagem, eu vou tornar a viver, eu vou me aproximar de alguém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Contemplar o belo. É o que eu acabei de falar, né? Falei, caso de amor com você. O que é contemplar o belo? É você abrir a janela e ver aquele sol maravilhoso, aquele céu azul, e dizer, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Olha que dia lindo que o Senhor fez. Isso é contemplar o belo. Você imagina se a gente estivesse lá no Egito na época da escuridão, 3 dias de escuridão, né? Até quando passa muitos dias chovendo, ou você viaja para um país que quase não tem sol, o dia que você vê o sol parece que entrou uma alegria dentro de nós. A vida. Então a gente tem que olhar para isso e contemplar o belo. Contemplar os pássaros, o canto dos pássaros. Parar para ver coisas que a gente, no nosso dia a dia, é tão corrido que a gente não para ver nada, a gente não se desliga em nenhum momento. Então é importante fazer isso, reagir, né? Fazer metas, contemplar o belo, desfrutar de pequenos prazeres. Como eu falei, se você gosta de uma academia, faça academia. Se você gosta de caminhar, faça uma caminhada. Eu gosto de jogar bola, vai jogar bola. Mas faça aquilo que você gosta, né? Desfrute de alguma coisa. Não permita que esse desânimo tome conta de todo o teu ser, não. Reaja enquanto é tempo. Se alegre com pequenas coisas, que eu acabei de falar. Engaje com atividades que ocupem o tempo de forma produtiva, né? Aquela atividade que no final do dia você vai ver, nossa, me fez bem, foi algo produtivo na minha vida. Produziu alegria, produziu bem-estar. Então faça isso. Eu gosto de estudar, então volta a estudar. Eu gosto de fazer uma faculdade, eu tenho desejo de fazer uma faculdade, então faça essa faculdade, mas saia do desânimo, saia desse lugar de desânimo. Outro, vou procurar uma pessoa que eu amo, hoje ainda eu posso fazer alguma coisa. Escreva algo que te motive. Às vezes a gente coloca algumas frasezinhas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você escreve e coloca lá na porta do seu guarda-roupa. Quando você abrir o guarda-roupa, você fala assim, nossa, eu posso todas as coisas. Olha, Deus está falando comigo hoje que eu posso. Coloca lá em algum lugar que você vê, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim, como que ele não vai dar com a palavra de Deus fala, como que com ele não nos dará todas as outras coisas? Então são frases que nos motivam a sair desse lugar
de desânimo. Porque Jesus, era tão importante o que Jesus estava falando, que ele falou perto do momento dele. Os discípulos iam perder ele. Os discípulos iam passar por muitos momentos de privações. E era um conselho que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, olha, eu estou aconselhando vocês, né, que tem bom ânimo. No mundo você vai ter aflição, mas se você quer vencer o mundo, tem bom ânimo, porque eu venci. Quando ele fala eu venci o mundo, ele estava dizendo eu tive bom ânimo. Se nós pararmos para pensar, Jesus ele sabia que ele ia morrer na cruz. Agora imagina se ele ficasse o tempo inteiro ocupando a mente dele com o que iria acontecer com ele. Ele não ia conseguir desenvolver o ministério dele, porque emocionalmente ele ficaria abalado. Mas Jesus não se abalou emocionalmente hora nenhuma. O momento em que ele se abalou, que ele falou, minha alma está triste até a morte, e ele começa a suar gotas de sangue. Essa angústia que ele passou ali, essa aflição que ele passou ali, foi por nós. Foi o primeiro sangue que foi derramado dele aqui na terra. O primeiro sangue que foi derramado. Por mim e por você, para que nós não precisemos passar por essas aflições. Para que nós não precisamos passar por essas angústias. E ele nos deu o caminho. Ele falou, olha, o caminho para você vencer é o ânimo. Não se deixe abater, reaja, né? Não se deixe prender pela fobia, pelos medos. Em frente, porque para vencer medos, para vencer cárceres, eu preciso enfrentar. Coragem não é ausência de medo, é você enfrentar o medo. Então enfrentar. Às vezes o medo, né? O seu medo é bobo perto do meu. Mas todos nós temos medo. Não é ausência. Coragem não é ausência de medo. É eu enfrentar o medo. Até eu descobrir que eu posso vencer ele. Jesus, ele disse que nós já somos mais do que vencedores. Jesus, ele já venceu o mundo, ele já venceu Satanás. Lá na cruz do Calvário. Tanto que a palavra de Deus fala que nós não precisamos. Em nenhum lugar ele fala que nós temos que vencer o diabo. Muito pelo contrário, ele fala, sujeitai, pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lá em Tiago 4, 7. Então, o que nós temos que fazer é sujeitar a Deus, sujeitar a palavra de Deus, sujeitar a entender que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o vizinho está falando que eu sou. Eu não sou o que o meu patrão falou que eu sou. Eu não sou aquela pessoa está me acusando disso ou daquilo. Eu não sou nada disso. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Mas para isso, eu preciso... quem tem que acreditar nisso sou eu. É você. Quem tem que se amar é você. Quem não pode se auto-abandonar é você. Então, tudo isso... O Senhor Jesus nos deixou, né? Estou fazendo essa série de vídeos porque eu achei muito importante. A gente tem que entender que hoje os ataques são muito mais na área emocional, muito na área emocional. Se você for dentro de um hospital de pessoas que têm problemas de loucura, que não vou usar essa palavra, mas problemas mentais, muitos são causados por demônios mesmos, muitos são causados por opressão maligna, porque a pessoa não conseguiu sair de um quadro emocional que a deprimia, ou que causava um estresse excessivo, uma ansiedade excessiva, e ele não conseguiu lutar contra aquilo. E chegou um momento em que o inimigo ele tira proveito de tudo, ele vai tirar proveito. Não é mesmo? Então ele vai tirar proveito. A área que nós formos fraca é essa que ele vai tentar mesmo nos destruir. Mas mais uma vez eu repito, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e com Jesus nós também podemos vencer. Que nós possamos entender que desânimo é para fora da nossa vida. Que eu posso até ficar desanimado um dia, um momento, mas eu não posso viver desanimado. Eu tenho que todo dia buscar o ânimo através do Senhor, através da palavra, reagir, falar comigo mesma quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Cristo. Satanás ele sempre vai tentar
né, atacar a nossa identidade, como ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, só que antes de Jesus ir para lá, o Pai já tinha dito: tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, quando ele tentar atacar a sua identidade, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que nada, que você não vai reagir, que você não vai conseguir, você lembra, né, do que Jesus, o Pai falou com Jesus. Naquele momento, Jesus era um unigênito, mas hoje ele é primogênito. Hoje eu também sou filha e você também é filho. E você também pode ouvir essa palavra: tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus.